Tá gravando? Aí está! Boa tarde, pessoal! Terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Não interessa que horas são. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, então, do podcast. Dei desconto que eu tô nervoso. É como eu estava falando para uma passageira que estava, enquanto eu vinha vindo buscar o Fernando, que apesar de ter mais de 1.300 vídeos gravados no canal, eu tô com a sensação de que esse é o primeiro, né? E, enfim, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast sem pauta e sem vergonha aqui do canal Diário de Uber. Aceito sugestões para um nome mais criativo e eu tenho a honra de receber aqui um colega aqui de Porto Alegre, motorista aplicativo também, assim como eu, inscrito nesse canal de merda, o Fernando Pereira. Ele disse que preparou uma introdução. Então a bola é tua, Fernando. Te apresenta aí pros guri. Vamos lá, certo, pessoal? Primeiramente, boa tarde pro Daniel, né? E boa tarde pra galera aí. Na verdade, assim, eu acho que como é o primeiro, né? Ele é um piloto, né? Boa. Digamos que hoje, o que eu posso dizer, né? Me sinto muito feliz, muito honrado, né? De poder estar participando aí com o Daniel e participando com vocês. Dessa abertura, né? De um novo ciclo, né? No canal Diário de um Uber. Que eu particularmente sou seguidor desde 2017. Eu me lembro que naquela época o Daniel tinha o Focus, né? O Focus, e ele usava uma camisa da 99, que só quem usava, quem é mais antigo aí, eu acho que vai se lembrar, a galera que é mais antiga. Só eu que usava aquela camisa. Era só ele que usava, mas eu sei que a Pop tinha alguns critérios, né? De avaliação. Era os Prime, 99 Prime. 99 Prime. Né? E, enfim, né? Me sinto orgulhoso de poder ser o primeiro convidado aí a participar dessa resenha com vocês, né? E também em primeira mão, né? Eu gostaria de parabenizar o Daniel. Obrigado. Por que parabenizar o Daniel? Por ele estar dando a oportunidade, né, nessa abertura de ciclo, né, de poder ter essa interação com a galera. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu, particularmente, eu sigo poucos canais hoje de YouTube aqui em Porto Alegre. Eu faço aplicativo desde 2016, né, janeiro de 2016. A Uber veio, se não me engano, foi em dezembro ou desde novembro. a primeira leva. Desde a primeira leva. Tenho 10 anos aí, dá pra dizer, de aplicativo. Não fiquei os 10 anos nos aplicativos, né? Eu sou representante comercial, mas estou novamente realocado nos aplicativos. Fazem praticamente 3 anos. Isso aqui é uma cachaça, né? Sensacional. É uma cachaça, né? É uma vida de merda, mas é boa pra caralho. Você sabe que agora, quando eu vinha vindo te buscar, eu recebi a mensagem do Everton, seguidor também. Eu tenho WhatsApp, ele tem WhatsApp, mas enfim, há muito tempo. E ele fazia muito tempo que eu não falava com ele. Um abraço, Everton. Espero que você esteja vendo esse episódio. E ele tá voltando porque acabou de desempregar. Ele tinha conseguido um emprego uns 2, 3 anos atrás e tinha desaparecido. E tava fazendo o dele lá. E agora tá voltando me pedir uma indicação de locadora, inclusive, para pegar um carro. Tá, teu nome mesmo? Meu nome é Luiz Fernando. Luiz Fernando, né? Pereira. Luiz Fernando Pereira. Isso aí. Né? E, enfim, né? Eu vou dar um dos motivos pra galera aí. Porque hoje eu sigo poucos canais de YouTube. Tá? Tá. Eu peguei uma fase no YouTube, inclusive eu pensei em montar um canal para mim, na época, falando sobre aplicativos. Por quê? Porque eu acho que naquele momento que eu comecei, eu acho que tinham 2 canais grandes aqui em Porto Alegre. O Daniel deve... Eu agora não vou dar nome aos bois, enfim, né? Porque não é o caso. O Fora da Curva e o Thomas, o Fora da Curva e o Thomas, né? Aí eu segui os canais, sabe, Fora da Curva e do Thomas. O Thomas seguiu um outro caminho, né? Eles partiram para um outro nicho de mercado. E tá rico, milionário. Certo, né? Ele, né? Tem gente que ama o Thomas, tem gente que odeia o Thomas, mas enfim. E na minha visão, o Thomas foi um gênio, né? Foi um gênio porque ele desenvolveu uma estratégia comercial, né? Sim. Estritamente comercial. Ele angariou no momento em que o canal dele estava com muitos inscritos, né? Ele aproveitou o hype lá na onda do que ele estava no Uber ali, que ele era um dos únicos que estava bombando naquele momento e colocou um outro negócio na jogada. Com certeza. E explodiu, né? O resto é resenha. O Fora da Curva já tem um outro perfil, ele também tem um canal grande, ele também, acredito que tenha se dado bem, né? Com certeza. Mas é um canal mais focado em ganho, estratégia, né? Enfim. Com certeza. Mas por que eu sigo? Deve aparecer esse canal de merda agora. Não é pra ser. Não deve aparecer o Daniel falando merda. E aí? Como é? Por que eu sigo o Diário de Uber? Porque assim, ó, eu tenho certeza, tanto eu como qualquer um de vocês aí que é seguidor do canal, ou até pessoas que talvez não sejam seguidores, mas que, enfim, por algum motivo acabam assistindo os vídeos para se identificar, isso, sem sombra de dúvidas, qualquer um de nós, tanto eu, tu, qualquer um de nós, em algum momento, já passou por situações, se não iguais, muito semelhantes
a que o Daniel passa e nos traz todo dia aqui. Então, assim, se esse canal hoje, daqui a pouco, pro Daniel, que é um cara que eu sempre, na minha visão, o Daniel é um cara estritamente comercial, e ele podia estar hoje nem gravando conteúdo, ele podia estar vendendo produto, focando realmente em ganhar dinheiro. Eu acho. Cara, eu sou um péssimo vendedor. Eu acho. Eu sou da venda e eu posso dizer, tu é um cara estritamente comercial, né? Só que talvez esse canal hoje pra ti, ele tenha uma função talvez não tão comercial, no sentido de que ganhe dinheiro, de engajamento, mas eu tenho certeza que tu também deseja isso, porque isso aqui é um trabalho. Não, com certeza. Esse ano 2026, como eu falei no vídeo de ontem, ele é o início do novo ciclo. E como eu estava falando com os meus filhos no final de semana, o meu novo ciclo vai ser na internet, porque nos aplicativos tá difícil de achar um caminho novo, né? Muito difícil. Tá difícil. E eu acredito que isso hoje para ti talvez sirva, se não para ganhar dinheiro, mas como uma terapia, né? E de certo modo... o canal começou como uma terapia e foi com essa pretensão. Eu até lembro o dia, eu estava muito ansioso, sem saber o que ia fazer da minha vida. Lá em agosto de 2017, eu já era motorista há 2, 3 meses. E daí eu acompanhando os canais, na época eu acompanhava o Fernando, o Marcelo não existia ainda. Eu acompanhava não existia como canal. O canal do Marcelo ele veio depois do meu. Na mesma época, depois, é verdade, exato. Mas veio depois. Eu acompanhava o Fernando Floripa, o Marlon, o Antônio Aires. E o Antônio eu aprendi muito por causa que ele é de Porto Alegre, né? Então eu pegava as dicas de Porto Alegre. E acompanhava também o Thomas, por óbvio, né? Porque era o cara do momento naquela época. E daí eu acompanhando eles e vendo o resultado, não sei o que, eu apavorado, nada dava certo, não sabia trabalhar. Daí um dia eu acordei e disse, vou fazer a minha versão da história. E daí, já foram mais de 1.300 vídeos, 8 anos depois. De onde tu vem? Eu? Da onde que eu venho? Fazer aquela perguntinha clássica. Teu nome é Luiz Fernando Pereira, da onde tu vem? Venho do Jardim Itu, da Zona Norte. Porto Alegre. Isso, Porto Alegre, já 40 e... Eu me ausentei por algum tempo, mas sou morador antigo do bairro. Nasci ali, na verdade. Aqui na Zona Norte? Na Zona Norte. Sabe que eu conheço muito pouco intrinsecamente o Jardim Itu, só de passar mesmo como Uber. Eu nunca tive nenhuma relação pessoal com ninguém ali. E pra mim ainda é um lugar desconhecido. Cada vez que eu vou lá, eu fico catando nome de rua, catando referência pra registrar na minha cabeça, enfim, criando contextos, né? É que, na verdade, o Jardim Itu, antigamente o pessoal mais antigo falava Jardim Itu Sabará, né? Itu Sabará, E hoje ele é só Jardim Itu, né? Então ele é muito grande. Sabará pela da Protásio, né? O Jardim Sabará, o Jardim Itu, ele começa no Antigo Nacional ali, na Gomes de Freitas, Ok. Né? Ali já é Jardim Itu. Planalto também é Itu, né? Ali é Itu Sabará. Pelo menos pro aplicativo da Uber é Itu Sabará. Da Mascarinhas pra lá é Jardim Itu Sabará. O retardado passou buzinando. Tranca-rua, né? Não, passou uma fastback lá que veio cumprimentando, deve ser inscrito. Tô aqui embaixo do Obedeci. Tá, vai. Uns bobalhão me trancaram aqui. Não consigo, né? Mas retorno. É que eu tô errado, na verdade. Na verdade eu tô errado, eu tô rateando. Eu não tô correndo atrás de passageiro, eu tô passeando por Porto Alegre, que nem as SUV na esquerda, tá ligado? E daí do que tu te alimenta, Fernando? Hoje, atualmente, eu acho que na situação atual do aplicativo dá pra dizer que eu me alimento de miojo, né? Tá, então eu vou, tá complicado, eu vou contextualizar a pergunta para vocês, os próximos, me responderem o que eu quero escutar dessa pergunta. Não é que tu come miojo e nem bagacerice de piá, que é uma brincadeira. Tu vem de trás do morro, do que tu te alimenta, do pau do zorro. Não é isso que eu quero escutar. É do que tu te alimenta, o que te move, por que tu tá aqui e quais são as tuas... Não. É isso aí, acho que tu entendeu. Então, eu comecei nos aplicativos em 2016, né? Bastante tempo. Eu sempre usei o aplicativo de transporte Uber. No início, eu acho que todo mundo que começou naquela época, era uma época muito, pode-se dizer, muito rudimentar da Uber, né? Até então, a gente não sabia nem o destino das corridas. Sim. Quem é mais antigo aí vai se lembrar. Só que tudo era lindo, maravilhoso. Nós vivíamos numa época onde um carro para fazer aplicativo custava 30 mil reais, um pneu custava 100 reais, a gasolina era 13,25, então tu ganhava a mesma tarifa de hoje, né? Tu ganhava a mesma tarifa de hoje, né? Mas os aplicativos para mim hoje, por que eu continuo nos aplicativos, né? Hoje eu continuo nos aplicativos porque, na verdade, eu não tenho tido nenhuma proposta, né, na minha área, que é a área comercial. Qual é a tua área comercial? Tu área comercial. Já vendi de tudo um pouco. A última empresa que eu trabalhei era uma empresa de produtos químicos. Produtos químicos. E embalagens descartáveis, isso bem na pandemia. Bem específico. Bem específico, inclusive nessa época eu entrei nessa empresa no auge da pandemia.
Então eu rasguei de vender nessa época. Foi uma época muito boa para mim. Sim, produtos químicos tem a ver com... Linha de limpeza, toalha de papel, desinfetantes, água sanitária, produtos de linha industrial. Os meus clientes eram restaurantes, clínicas geriátricas, condomínios, clubes, né? Naquela época estava tudo fechado, mas o delivery estava muito forte, né? Então, assim, eu vendia muito produto de limpeza, mas vendia muito embalagem descartável também. Tá, e tu trabalhava nos aplicativos como complemento, né? Nessa época, nem como complemento. Nem como complemento. Não, nem como complemento. Até porque me tomava praticamente todo o tempo que eu tinha, né? Eu trabalhava das 8 até as 6 da tarde. Então, para mim... Tempo integral. Tempo integral. E eu sou um cara que eu sempre pensei assim, né? É muito difícil, eu acho muito difícil, talvez hoje, ter um dos motivos pelo qual eu esteja só nos aplicativos. Eu não consigo focar em duas coisas, Daniel. Eu procuro fazer o melhor que eu consigo fazer, mas em uma coisa só. Eu acho muito complicado. Eu sou mais ou menos assim também. Eu gosto de baixar a cabeça para fazer alguma coisa e fazer aquilo ali até o final. Exatamente. Entregar. Exatamente. E hoje continuo nos aplicativos porque não tive propostas melhores, né? E também acredito eu, né? Como acho que muitos, né? É muito difícil. A semana passada eu escutei uma expressão de um amigo meu que também faz Uber. Como é difícil a gente desmamar da Uber. Né? Sim, é uma cachaça. É uma cachaça. É aquela frase que eu falei. É uma cachaça. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho, no sentido de que a gente não consegue soltar. Eu tô na esquerda da Plínio, vou mostrar pra vocês um pouquinho do trânsito. Daqui a pouco vocês voltam a olhar para o nosso rosto tão bonito. Mas eu vou dar uma cortada pela direita, porque eu fico nervoso, mesmo que eu esteja passeando nesse momento, fico nervoso de ver essas SUVs, tudo fazendo fila indiana, e enquanto a direita lá, ó, nesse horário que é permitido, só porque tem uma faixa azul, os boca aberta não vão, né? É impressionante. E agora nós vamos passando raiva aqui, ó, até lá o Parcão, depois a gente começa a retornar devagarinho, em direção, a gente estava ali no posto do Anemacher, quando a gente começou esse vídeo, fica entre o Bourbon e o Iguatemix. E agora deixa eu fazer mais uma pergunta pro Fernando. Tu é casado, tem crianças, né? Sou casado, tu já me 14 anos. Tu me disse antes que estava dando comida para as crianças. São grandes teus filhos? Pequenos? Eu tenho 3 filhos, né? Uma menina do meu primeiro casamento, que já tá com 16 anos. E aí agora tem um menino de 12 e uma menina de 10 anos. Então eu tenho que te mandar 3 adesivos. 3 adesivos, Puta, 3 adesivos. Tem que começar a fazer conta, começar a convidar o pessoal de acordo com o número de filhos. O primeiro adesivo que tu me deu era um adesivo antigo ainda. Chegou a pegar essa primeira versão aqui? Cheguei. Cara, eu não salvei nenhuma delas, cara. E essa aqui também eu não salvei nenhuma, não guardei no caso, né? Vou ter que ver de novo. Só que assim, eu não tenho ele, porque assim, eu sou o cara, eu acho que eu sou um dos únicos motoristas da Uber que eu consegui tomar 2 batidas em 3 meses. O cara bateu na minha traseira na Nilo ali no final de setembro. Aí eles reformularam todo o meu carro, tiveram que trocar a tampa do porta-mala e ela tava bem na tampa do porta-mala. O carro é alugado. É alugado de um amigo meu. Né? Mas eu já tô com esse carro já faz 1 ano e meio, né? Então tu teve que esperar ele no mecânico. Isso. Daí os caras trocaram. E agora bateram de mim de novo, um ônibus, exatamente no dia 18 mas tu não consegue, de dezembro. Não consigo. Os caras batem em mim parado. Daí tu perdeu os adesivos quando... Aí perdi os adesivos, exatamente. Perdi os adesivos. Então tem que dar mais um pro teu carro, então. Mais um pro meu carro. Um pra cada filho, mas... E a esposa vai querer adesivo também? Ela é melhor a gente deixar quieto. Ela é melhor a gente deixar quieto. Sabe, esses dias, desculpa, te cortei. Vale, não. Fale, não. O canal, o vídeo é teu hoje. Falei agora, né? Ontem eu falei pra ela, falei assim, vou gravar um podcast amanhã. Aí eu tava lavando a louça, né? Como todo bom marido faz, né? A esposa faz uma janta. Bem comportadinho. Bem comportada. Eu tava lavando a louça na pia, né? E aí, como quem vai a merda, assim, eu falei pra ela, cara, sabe que legal? Vou fazer uma atividade diferente amanhã. Ela olhou pra mim e falou assim, o quê? Eu falei assim, eu vou gravar um podcast. Aí ela me olhou assim, saiu do banheiro, ela até saiu do banheiro. Com aquele teu amigo louco? Não, ela falou assim, como assim podcast? Vai rolar vídeo? Não sei se era por ciúme, eu não sei se é, enfim. Ela falou assim, não vai fazer isso. Eu falei, pô, Luciano, é uma coisa legal, uma atividade bacana, né? Apesar, vou mandar um beijo pra ela. Amor, te amo. Isso aí. Ela vai ver o vídeo depois e vai gostar. Com certeza, né? com certeza. Aí eu fiquei quieta, fiquei em stand-by. Eu disse assim, não, vamos deixar, até porque ela tá trabalhando, tá tudo certo, mas vamos deixar ela quietinha, ela é meio braba, né? Porque é toda ação, né? Ela que manda em casa, então. É ela que manda, com certeza. A última palavra sempre é tua, né? Sim, senhora. Sempre é minha. Sim, senhora, exatamente. Deixa eu voltar lembrei agora que tu comentou. Tu pensou em fazer conteúdo, ter um canal no YouTube para falar sobre aplicativo e por que não foi adiante? Por quê? Então, porque eu acho que assim, hoje, né, eu acho que esse nicho de mercado ele tá muito desgastado já. Eu acho que eu hoje fazer um canal seria o mais do mesmo, né? Porque hoje tem o pessoal que
que o pessoal chama de mimizento, que é o pessoal que já tá há 5, 6 anos reclamando. Eu sou mimizento. Mas é de um certo modo, Não, né? mas eu sou mimizento. Eu digo aquele cara que não dirige, aquele cara que faz vídeo só, que entra dentro do carro para fazer vídeo e criticar. Não que eles não estejam certos, eles estão certos, né? Ou canal de ganhos, né? Pessoal gravando em cima de ganhos, resultados, estratégias, vendendo coaches, mentorias e cursos, né? E o canal do Daniel é o canal que foge um pouquinho disso. Só que assim, um dos motivos pelo que eu sigo o Daniel é por isso, porque esse canal ele não perdeu a essência, cara. Se tu olhar desde o primeiro vídeo, é claro que o canal se modernizou, né? Hoje tem uma GoPro com o microfone de lapela lá. Aqui, ó. Tava ajudando, inclusive, o Fernando a colocar na camiseta dele mais cedo, antes de começar aqui. Mas eu acho que não perdeu a essência. Eu acho que isso, sabe, essa questão de não perder a essência e de ser a realidade, né? É como eu falei, né? Isso tem um poder, assim, de com certeza todos nós aqui, como eu falei há pouco tempo atrás. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera, que quando eu vi, agora eu vou criar outro take. Que agora eu tava te cortando um pouquinho e agora vai ficar melhor assim. Tá, fechou? Desculpe, continua. Então, né, eu acho que, de certo modo, como todos nós já, em alguma situação, já se identificou com as situações que tu passa no teu dia a dia, isso tem um poder, cara, e um alcance que nem tu talvez imagine, de sabermos, cara, né, todos nós que não estamos sozinhos. Deixa eu mandar um abraço pro Marco, que tem a ver com o que tu falou agora, realmente não tem noção, velho. Não tem noção. Tem um rapaz que, Marco, tá? Tu vai ser o próximo. Essa semana a gente combina direitinho quando que tu vai vir aqui pra trocar uma ideia comigo. Agora de manhã, cara, quando eu tava voltando da Ípica, aquela hora que eu te falei que eu tava indo pra Ípica, eu parei no posto para no banheiro, daí tava ele lá, ele sempre encontrou ele naquele posto da Copacabana, que tem ali na Vila Assunção, Copacabana com Venceslau Escobar, e daí ele veio, cara, tu é demais. Tu não tem noção quantas vezes tu me tirou da depressão. E eu olhei pra ele assim. Exatamente. Não faço ideia. Exatamente. Como assim? Como é que eu tiro alguém da depressão? Eu não consigo entender isso. Eu acho que todos nós, tanto eu, quanto tu, quanto o Marco, e todo mundo, a gente tem os nossos fantasmas, né? Eu acho que o grande barato da vida é assim, se em algum momento, isso que eu tô falando agora, o que o Daniel tá falando, ou qualquer conteúdo, até de outros canais, se esse conteúdo ele te serviu de alguma forma, ele te fez refletir e... Eu acho que eu tenho a resposta, vou falar depois, tá? Mas e por que tu não veio pros aplicativos, pra internet? Tu citou 2, 3 tipos de formato. Exato. Mas e por que tu não encarou fazer alguma coisa dessa? Porque tu acha que quer ser mais do mesmo, é isso? Eu acredito que seria mais do mesmo. E o que eu penso, tá? Eu acho que o início é muito difícil. Porque isso a internet, como ela tá muito minada, é muito difícil o início. Imagina tu fazer um vídeo, por exemplo, hoje, tu começar com um seguidor. Isso é desanimador, cara. Não, assim, ó, é desanimador. Assim, ó, o YouTube é muito difícil. Cara, o YouTube é muito difícil. Realmente o YouTube é muito difícil, porque primeiro tu tem que ter um conteúdo que prenda o teu público. Tu tem que criar um público. Exatamente. Tu tem que descobrir para onde tu vai correr. Tá, tu tem um público, motorista de aplicativo, então tu tem conteúdo que prenda teu público lá por um tempo, porque não vai ser com short que tu vai ganhar dinheiro, por exemplo. O short vai prestar, daí tu tá falando de Instagram. No Instagram, no TikTok também, pra tu fazer sucesso, tu tem que ser polêmico, muito engraçado. E exatamente. Daí, se tu não for polêmico ao extremo e muito engraçado ao extremo, tu não vai aprender, tu não vai ter 1 milhar de seguidores para poder vender alguma coisa para ganhar dinheiro também. Exatamente. Então, cara, realmente, eu tenho essa dificuldade. Eu não sou polêmico, até sou, mas eu não trato o que eu faço, não me considero um cara engraçado, apesar de muitos dizerem que dão risada com os meus vídeos. E o YouTube eu já tenho meu público ali, graças a Deus eu tenho ali uma turminha que me acompanha e tu é um deles, desde sempre. 2017, com muito orgulho eu posso dizer desde que eu tenho uma comunidade na internet, mas que não é grande o suficiente que faça eu viver disso aqui, né? Mas esse ano é o ano do novo ciclo, né? Se Deus quiser, Deus quiser. É o ano do novo ciclo. Tá, e fala sobre a tua rotina de trabalho. Tu é motorista de aplicativo, tu trabalha... essa é a tua renda principal, a tua única renda? Hoje digamos assim que a gente tem uma... Eu trabalho, a minha esposa também trabalha, né? Somos 2 ali em casa trabalhando. Fechou. A minha mãe mora conosco, né? A minha mãe é aposentada, mas ganha um salário mínimo por mês. Mas de qualquer forma também colabora, agrega, né? Mas a tua parte é isso aqui. A minha parte hoje é os aplicativos. A gente tem uma outra renda que é um aluguel, né? Mas hoje, digamos assim, nos rende muito pouco. Tanto que esse ano de 2026, como o Daniel tá falando em ciclos, né? Eu tenho já pensado há muito tempo atrás, eu até não sei, eu só não tenho a certeza do que fazer. Hoje eu vejo a grande necessidade de expandir um pouco,
né? Hoje os aplicativos, eles me tomam muito tempo, só que hoje eles tomam muito tempo da minha vida, pessoal. Né? Se o cara não trabalhar 10 horas, e olha no mínimo. Quando eu volto para casa com 10 horas, eu me sinto um vagabundo. No mínimo, eu me sinto um vagabundo, é a mesma coisa. Então, hoje eu comento muito com a minha esposa sobre isso. Minha esposa trabalha no shopping, né? E hoje, desculpa, o que hoje mudou na minha vida, na época que eu trabalhava como representante comercial? Como representante comercial, eu não trabalhava finais de semana, né? Raramente, sim. Né? Como representante comercial, tipo 5 horas, 6 horas da tarde, eu ia pra academia treinar, né? Fazer atividade física. Então, assim, eu tinha uma qualidade de vida. Então, hoje a pergunta que eu faço, eu acho que muita gente aí faz, mas hoje eu ganho nos aplicativos um valor razoável, assim, porque trabalho há muito tempo, porque trabalho muito, né? Mas a que custo? E até quando isso? Né? Porque hoje a gente sabe, né? A tendência não é melhorar. Infelizmente, a Uber vem sucateando o próprio sistema, né? As tarifas estão sucateadas, não tem um reajuste real. E a tendência é piorar, né? Não é melhorar, porque existe inflação, né, Daniel? Cara, eu acho que, na verdade, cada vez tem mais oferta de motorista e eles estão sambando com a nossa cara. A minha opinião, enquanto não regulamentar valendo o serviço, com certeza. não vai ter como melhorar. Porém, eu tenho certeza que quando regulamentar valendo, vai cair lá embaixo nosso ganho. Com certeza. Porque o governo não vai permitir, bons ouvidos para isso, que motorista de aplicativo ganhe 10, 15 mil reais com certeza, por mês, com certeza que alguns garganteiam com certeza nas redes sociais, não é verdade? Muito, muito verdade. Isso aí, é para ti que tá pensando em virar hoje, em ser motorista de aplicativo, é possível ainda ter um rendimento razoavelmente bom para a realidade de cada um? Pode ser que sim. Só que assim, não é fácil, não é para qualquer um, exige muita resiliência, muita força de vontade. É tudo lindo, maravilhoso trabalhar em outubro, novembro, dezembro. Exatamente. Só que assim, tem férias janeiro e fevereiro. Vira a chave, dá vontade de... O pessoal tá todo mundo desesperado. Esse aqui, tava me dizendo, Daniel, tá terrível. Terrível. Ontem, quando nós começamos a conversar para marcar esse encontro aqui, Daniel, não sei o quê, não tem pressa, porque não tem corrida, não tem passageiro. Hoje, enquanto eu vinha vindo para cá, tá aí onde tu tá. Cara, eu tô trocando de sombra. Exatamente isso, trocando de sombra. Não tem passageiro, ou se tem corrida é valor desaforado, enfim. Mas é isso aí, eu sempre falo que, infelizmente ou não, né? Infelizmente, ou sei lá, enfim, não sei a palavra. Muitos vêm me procurar, querendo saber dica pra começar. O filho da puta aqui, tchê! O cara tá gastando a 30 por 10 por hora, 30 por hora tô eu. Essa é Eudoro, né? Não é a Anitta, essa é Eudoro. Pra mim as duas são a mesma rua na minha cabeça. Parece das velhas. Estamos aqui na auxiliadora. Tá, agora já parei, não adianta mostrar. O que eu tava falando? Os caras vêm me perguntar se é bom, se é ruim, não sei o quê. Cara, eu acho que isso aqui só é bom, só é um bom trabalho pra quem faz como complemento e na ida e no retorno do trabalho, da faculdade. E daí sim, daí eu acho que é legal, porque se o cara faz 100 pila para ir trabalhar e 100 pila para voltar depois de noite, é só lucro, né? Porque o cara vai gastar, vai pegar horário para começar, ele vai pegar horário de pico, vai ter um rendimento maior por quilômetro, por exemplo, e daí vai conseguir pagar pelo menos a gasolina dele e vai sobrar uma grana. Agora, exatamente. Pro cara trabalhar como faço eu, por exemplo, como faz o Fernando, tem que ter estratégia, tem que ter foco, tem que ter disciplina, tem que ter tudo apontadinho. Agora me passa qual é a tua rotina de trabalho. A minha rotina de trabalho, eu sou um cara muito metódico, né, para trabalho. Eu tenho um horário de trabalho e eu procuro respeitar esse horário como se eu fosse funcionário. Eu sou meu patrão e nada me faltará. Perfeito. Só que para nada me faltar, eu preciso... Eu já escutei esse bordão em algum canal. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Então, assim, eu saio entre 6 e 6 e meia da manhã, né? Como eu moro na Zona Norte, eu prefiro, assim, de manhã. Tem dois tipos de estratégias diferentes que eu uso. Ou fazer corridas curtas, né? De preferência com dinâmica, porque onde eu moro é próximo da Itarragô, próximo do Passos Pedras. Ali normalmente sempre acende uma dinâmicazinha de manhã. Alerta de pane seco. Se eu tivesse um patrocinador, desculpe te cortar, Fernando. Agora é a hora que a gente para no posto. Posto fulano de tal, bababá. Olha aqui, vamos colocar gasolina, daí ia vir o frentista com um cafezinho, pão de queijo para nos oferecer. Mas ainda não tem patrocinador.
Por enquanto, ó. Tá, e aí tu começa de manhã, 6h30 da manhã, na Zona Norte, tu faz o quê? Ou eu fico na Zona Norte... Fica pipocando na curtinha dentro do bairro? Na curtinha, ou eu faço uma ou duas curtinhas, e aí eu procuro pegar um tirão, de preferência pra Zona Sul. Que é bem difícil, o pessoal da Zona Norte não vai muito pra Zona Sul. De manhã. Por quê? A minha meta de manhã é fazer de 100 a 150 reais até as 9 horas da manhã. Né? Das 6 às 9. Das 6 às 9, 50 150 pila. Tá, 50 pila por hora. Fechou. Das 9, 9h30 da manhã eu vou fazer as minhas coisas, vou fazer mercado, cuidar da minha família. Vai viver? Vou viver, vou fazer um treino na academia, se tiver disposto, né? Se tiver disposição. Depois eu saio entre meio-dia e 1h da tarde, e aí eu não tenho rumo nem destino. Eu saio como quem vai a merda. Daí tu deixa liberado. Deixa liberado, só detalhe, né? Eu procuro ficar no horário de pico, que é das 4 horas até umas 19h30, 20 horas, eu procuro ficar nos endredons, nos puffs do travesseiro, né? Que é onde a coisa acontece. Onde a brincadeira rola, né? Mais o retardado. Onde a brincadeira rola. Mesmo que o estagiário, filho da puta, ele tem tentado te tirar, tu tá no endredom, tu tá no travesseiro, ele tem tocado uma coisa razoavelmente boa pra te mandar lá. Tu é diamante, por acaso? No momento sou azul. Chinelão pra caralho. No momento sou azul. Desculpa, não é nem... Eu estive diamante até a véspera do Natal. Aí o que aconteceu? Eu fiquei 3 dias no amarelo lá na praia, no Ouro, porque eu caí também, só que eu consegui voltar no último, aos 47 do segundo tempo. Porque se eu virasse a meia-noite, eu tava fudido, né? Tem que fazer 1.500 pontos de novo. Detalhe, eu tive a péssima ideia, eu trabalhei dia 24, eu fiz 400 pila até umas 5 horas da tarde no dia 24, só que eu tive a péssima ideia de trabalhar das 8 da noite até umas 11 horas. Tentar focar nas curtas, porque eu sabia que... Ele só recusou. E eu recusei mais de 30 corridas, eu não consegui trabalhar. Sim, tocava Alvorada, Viamão, corridas com embarque maluco, corridas pagando R$2 o quilômetro com 15 dinâmica, daí eu pensei, estagiário tá de sacanagem. Então é o seguinte, eu vou pra casa, vou tomar meu gelo, que eu também sou filho de Deus. Só que aí eu caí, né, e aí depois veio a semana de pós-natal. Não buscou. Tive que ligar X, e até agora, e então aí continuo. Meu carro é um Voyage, 2023. Tu não é o cara do... Não sei se é o... Cara, eu sou o cara... Eu cruzei contigo uma vez, a gente trocou uma ideia bem rapidinho. Eu era o cara que fazia só 99 pop. Tá! Tu me cruzou ali na frente do... Claro, agora caiu as fichas tudo, eu sabia que eu te conhecia. Inclusive sim, teu rosto é conhecido, mas não é... Eu lembro que tu me passou por mim ali na frente do Bourbon. Sim. E daí tu tava bloqueado na Uber ou era... Por que tu só fazia pop? Eu sou o único, eu acho que talvez eu seja o único motorista da Uber de Porto Alegre que foi banido. Eu não fui bloqueado, eu fui banido 2 vezes e voltei pra Uber. Voltei as 2 vezes pra Uber. Na próxima pode pedir música, né? Na próxima posso pedir música. Tá, agora eu lembrei de ti. Você falou, eu só faço... E daí tu trocava Nando Seba. Nando Seba, isso. Tá. Perdi o meu e-mail. Luiz Fernando Pereira. Isso. Nando Seba, esse cara... Isso. Agora sim eu te reconheci, ô merda. Prazer. Agora tu viu. Agora tu veio. Eu sabia que eu te conhecia. Eu sabia. A Uber... Nando Seba, claro, com certeza. A Uber me bloqueou a primeira vez. Caiu a ficha agora. Eu achava que tava com um psicopata no meu carro. Eles me bloquearam. Eu tava na dúvida se ele queria me comer ou se ele queria roubar meu carro. Tá louco? Tô brincando, cara. Tá, mas eu só te falei sobre... Eu perguntei se tu é azul, se tu é diamante, por causa das preferências de região. Eu uso direto preferência. A partir de agora, quando eu começar a for ligar os aplicativos agora na sequência, eu já vou ligar a preferência. Eu fecho todas as portas. Só faço Porto Alegre pra não ver essas merdas, tá ligado? Na verdade, assim, ó, eu não sei, é que o Daniel mora na Zona Sul, eu moro na Zona Norte. São 2 realidades totalmente diferentes, né? Mas eu não trabalho na Zona Sul. De começo de trabalho, de arrancada. De partida sim, mas o que eu vejo, assim, ó, aliás, eu adoro ir pra Zona Sul, porque, cara, eu acho maravilhoso, eu gosto da paisagem da Zona Sul. E não tem isso aqui na Zona Norte. Pra praia trabalhar, então. Não, a praia... A melhor parte da praia, além enfim, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. São as paisagens, a lagoa, a serra, né, a areia, as cadeiras de praia. Eu tive a experiência de trabalhar no litoral ano passado, na virada do ano, e assim, ó, é exatamente aquilo que tu falou acho que no último vídeo, quando tu tava voltando da praia pra Porto Alegre. Na praia tu pode fazer dinheiro, só que assim, ó, não vai ser com a Uber, tá? Vai ser fazendo PF. Tu tem que ir pra Capão, tu tem que encostar na Privilégio, na Maori, botar um luminoso ali da Uber e tu tem que pegar PF. Porque o que acontece na praia? Na praia, a demanda PF ela vai... com 4 corridas tu faz 600 pila. Exatamente. Inclusive eu tenho um amigo que ele tem casa em Capão. Com 4 corridas o cara faz 600 pila, até 150 mais, pila. Os caras cobram 150 pila pra tirar o pessoal de dentro da Privilégio e levar pra Shangri-La, pra vocês terem uma ideia. Em uma noite, isso não é mentira, porque ele me mostrou os prints dos Pix, né?
Eu não vou falar de valor, mas enfim, ele passou de 4 dígitos na noite de carnaval do ano passado. Só que assim, não foi pelo 40 Uber. mil reais? Não. Não, 3 dígitos. 3 dígitos. Fez 3 dígitos, não, mais 4, de 3 mil, dígitos. com certeza. Fez mais de 1.000. Sim, Fez mais de 1.000. Mas assim, foi fazendo PF, pegando o pessoal na Maori, na Privilégio, levando pros condomínios. Sim. Voltava vazio, encostava de novo. Cara, não tem nenhum 3. problema fazer isso, porque tá liberado, o Uber também não é regulamentado, tá tudo certo. Eu também não, eu também não. Talvez eu não esteja tão preparado pro sucesso assim como eu imaginava. A GoPro pediu arrego, disse que eu tava muito quente. Mas já estamos quase finalizando aqui, eu já tô na Anitas, nós estamos voltando em direção ao Country, eu entrei nesse posto aqui, no Madeiro, e até para ver, tentar entender, porque ela se desligou do nada, eu não sabia se era bateria, mas não, apareceu uma mensagem ali dizendo que ela estava muito quente, e de fato está fazendo 29 graus em Porto Alegre, e ela estava debaixo do sol direto desde que a gente começou a nossa conversa. Eu não sei onde é que cortou, o que nós estávamos conversando, Fernando? Eu acho que era sobre rotina, né? Isso. Era sobre rotina de trabalho, né? E daí tu não consegue estar, eu lembro que a tua última fala, tu não consegue mais estiver trabalhando de noite e tal, e é o público que tu não curte. Cara, eu não pode ser assim que eu não curto esse público, porque eu já fiz boas corridas de noite, né? O problema é assim, é as situações, né? Se tu começar a trabalhar de noite, tu vai te colocar à disposição daquele risco, né? Porque de noite tu vai pegar quem, na realidade? Tu não vai pegar as vovozinhas indo pra igreja, né? E eu prefiro as Yolanda. E eu prefiro hoje levar as Yolanda do que levar os bêbados. Vai dizer, é uma satisfação pegar uma véia fazer uma viagem com uma véia, né? É sensacional. Com tanto detalhe, que ela não esteja com 2 carrinhos de compra e peça pra te entrar no condomínio. Sim, mas acontece. Mas eu não vou no supermercado pra buscar, então eu não vou nem saber se é véia. Não vou nem saber se é véia. Tem coisas que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Que não tem necessidade, né? O porquê, né? Não tem porquê, né? Se tu pode fazer uma corrida muito bem paga do estagiário de 10 pila, 12 pila. Eu acho que todo novato tem que fazer tudo. Uma vez na vida. Uma vez na vida. A segunda ele vai fazer mais. Para ele ter certeza que não pode fazer a segunda. Se fizer a segunda, é ele que se foda. Com certeza. O pessoal me critica, Daniel, tu não tem pena de quem vai no supermercado? Não tenho pena. Desculpa. Tem taxista parado fazendo plantão na porta do supermercado. Ou seja, meios de eles saírem dali, eles têm, de carregar as compras, eles têm. Não tem supermercado em Porto Alegre que não tem um ponto de táxi. Os meus 2 cunhados, eles são taxistas, né? No Bourbon da Ipiranga. Algumas pessoas talvez não saibam, mas é cobrada a sacolinha no mercado a partir de um volume X. Porque é barato, o Uber é barato, entendeu? Exatamente. Uma corrida aqui no táxi eles pagariam 30 pila porque tem um rancho, no Uber eles pagam 7,50. Exatamente. E daí o cara tem que carregar, tem que descarregar. Uma vez eu fiz no Zafra de Ipiranga, eles são folgados. Que eu entrei dentro da garagem da véia, porque era na Lucas de Oliveira, quase esquina com a Protásio, e tive que entrar dentro do prédio. Não faço mais, sabe? Mas isso aí faz muito tempo. E depois de entrar no carro já era, né? Não adianta, aí tem que fazer. Tem que fazer. Então tem coisas que o cara tem que fazer uma vez na vida para ter certeza que não precisa fazer de novo. Com certeza. Aí esses dias aconteceu uma situação comigo, que eu vou contar, agora a gente tá chegando pertinho aqui do destino. É bem engraçado, eu não sei que dia era, eu acho que era um sábado, tava dando movimento, tava sensacional de trabalhar em Porto Alegre. Eu acho que foi o sábado, inclusive, da Noite dos Museus, que a cidade tava bombando. Foi bom aquele demanda sensacional, tirando a própria Noite dos Museus, que fudeu com tudo, né? Mas enfim. Não, fudeu pro centro. Eu falei 2 dias anterior, não vão pro centro histórico. O Marcelo foi pro centro histórico, ficou 3 horas pra sair de lá. E, enfim, eu aceitei uma corrida Loureiro da Silva, eu tava aqui na Zona Norte. Mas não era de noite, era tarde, eu acho que era 5 horas da tarde. Eu pensei, bem certinho, uma corrida pagando 50 e poucos reais para Loureiro da Silva, né? Eu fiquei faceiro, vou voltar para perto do centro. Só que detalhe... Tinha parado na Fernanda... Não era Loureiro da Silva, aqui em Porto Alegre, era Cachoeirinha, era Gravataí. Daí tu caiu na pegadinha. E eu peguei a Protásio Alves, né? E a guria olhou para mim, a menina olhou para mim, ficou quietinha, não falou nada, eu segui. E eu vi que o GPS me mandava pra cá, de volta, né? E aí chegou um ponto que o cara falou assim, moça, pra onde é que tu tá indo? Eu falei assim, tô indo pra Loureiro da Silva, centro de Porto Alegre. Ela, não, é centro de Gravataí. Eu disse, sério, moça? Ela, sério? E ela assim, e agora? Eu disse, bom, agora eu vou te levar, né? Aí ela olhou assim pra mim, mas tu não gostou, né? Eu falei, óbvio que não. Nem um pouquinho. Mas eu levei. Então assim, cara, entrou no carro, já era, não tem o que fazer, entendeu? Faz parte do jogo, né? Isso acontece. Tem Nilo Peçanha também, em Cachoeirinha, né? Aí é Cachoeirinha. Tem várias ruas com nome parecido. Por exemplo, eu caí na pegadinha de madrugada uma vez ali do Sumaré, que tem as ruas ali na Alvorada, que é tudo Marquês do Pombal, Marquês do Erval,
Doutor Flores, não sei mais o que, tudo ruas que tem aqui em Porto Alegre. E uma vez eu peguei na Redenção, acho que era aniversário da cidade, aquelas festas cheias de gente, peguei e se não me engano foi de Cabify, pra tu ver como faz tempo isso. Olhem a quilometragem, muito importante, olha a quilometragem. É, que hoje, por exemplo, trabalhando com a preferência de região, eu sei que não acontece mais. A preferência, uma das únicas vantagens que eu vejo hoje, eu estive diamante, eu não vi sinceramente, eu não sei se tu veio, se tu viu, tu percebeu alguma vantagem nas chamadas, tipo, recebi mais chamadas. Não. Eu não acredito. O 10% é mentira. O 10% é mentiroso. Preferência não existe, porque tem horas que para de chamar inexplicavelmente, estou estando bem colocado, inclusive com dinâmica às vezes, e para de tocar, literalmente. Ou seja, e a única vantagem, o 10% do abastecer eu uso raramente quando eu estou em desespero, porque na prática eu abasteço com um aplicativo baratão. Hoje tem aplicativos que... e a única coisa que eu uso mesmo, diariamente eu uso, é a tal da preferência de região, que alivia a minha cabeça daquelas corridas que eu não quero fazer. Te tira das tranqueiras um pouquinho. De jeito nenhum. Te tira daquelas tranqueiras, né? Isso eu acho que é a principal parte do ser diamante, né? Ah, deixou no sol, cara? Não, o meu carro tá do outro lado ali. Então, eu deixei no sol, mas deixei no sol. Porque se não tivesse me falado, eu teria parado do lado certo. Tudo certo. Eu te peguei aqui. Tá tudo certo. Tchê, Nando, muito obrigado pela participação. Valeu, eu adorei, cara, espero que você tenha curtido. Com certeza. Muito obrigado. Se quiser criar teu canal, cria. O não tu já tem. Fala umas merda lá. Vai que tem uma turma que te acompanhe. Eu vou ser inscrito com certeza. E porque a gente tem que jogar para todos os lados, né? Tentar fazer alguma coisa diferente. Às vezes, vai que tem a gente que gosta. Sempre tem um maluco, tem um bando de retardado que nos segue, por exemplo. Pois é, tem um aqui, ó. Tem um retardado aqui. O cara falando os meus bordões com eu do lado, eu não consigo entender, isso é muito legal. Mas é isso aí, Daniel, obrigado, tá, cara? Espero que esse conteúdo aí tenha agregado para vocês aí também, né, que são inscritos. Obrigado mesmo, acho que assim, é muito legal essa oportunidade de tu poder estar partilhando com teus inscritos, né, com o pessoal que segue aí. Demorou para chegar esse... Caiu de madura essa ideia, na verdade, né, já era para ter começado há muito tempo, mas quando eu comprei esses microfones mês passado, eu disse, tá, agora não tem mais nada que me prende, porque a GoPro permite essa tela ampla, por exemplo, que vocês estão vendo aí, e antes do celular não conseguia fazer isso, por exemplo, eu teria que ter uma outra câmera, agora eu já tenho uma outra câmera, tá aqui, ó, agora eu tenho microfone, então... Vamos dar, zero. É isso aí. Eu espero que o pessoal tenha desculpe, né? Porque eu particularmente nunca participei de um podcast, é a primeira experiência. Eu participei 2 vezes, as 2 vezes do Time Livre, por sinal foi bem interessante também, só que num outro contexto, em estúdio, com ar-condicionado direitinho, funcionando, não que nesse aqui, acabando a gasolina, mas... E sem pauta e sem edição, né? Sem pauta e sem edição. E agora eu quero te ver aqui sentado no Carona no Moisés, pra gente trocar uma ideia, dar uma banda pela cidade, fazer uma resenha, assim como o Nando se atirou domingo, ele fez um comentário no meu vídeo lá, se quer participar, se agora. Não foi combinado, né? Exatamente. Foi na hora, né? Foi na hora. Porque quando eu cheguei na praia no final de semana, eu disse, tá, temos que começar o podcast. Eu tinha alguns contatos já que tinham ficado de finalizar ali, aquela coisa toda, de confirmar. E daí tu fez um comentário no vídeo, tá, esse aqui tem um perfil do cara que me acompanha valendo. Tá aqui, tá confirmado. Eu não tinha assistido o teu vídeo, eu assisto, eu acho que cada um tem uma rotina de assistir o vídeo, né? Eu assisto normalmente sempre de manhã, eu acordo às 5 horas. A maioria do pessoal vê a chamada do YouTube e eu vejo tomando café. Eu sei pelos views ali. Cara, às vezes eu vejo cagando no banheiro antes de sair. Mas aquele dia no domingo, eu acordei mais tarde, por ser domingo, e eu não tinha assistido o vídeo. A minha esposa foi trabalhar, que ela trabalhou. E aí, quando eu cheguei em casa, tava tomando um gelo, sentado no sofá da sala. Eu disse, agora eu vou assistir o vídeo do louco, né? Voltando da praia. Ele deixou um comentário ali, eu via, cara, esse cara me acompanha, esse cara precisa participar, tá afim, tô afim. E tá aqui, ó. Tô pronto, tô disposto, tô cheiroso. É isso aí. Gravamos, foi ao ar, nasceu a criança, tô muito feliz. Show de bola, cara. Primeiro de muitos, se Deus quiser. E eu quero que tu seja o próximo. Então entre em contato comigo através do Instagram, manda uma mensagem lá, nós vamos trocar o WhatsApp, vamos marcar. Se tiver fila de espera, eu vou dar preferência para os membros do canal, ok? Então, se tu não for ainda, já aproveita e vai lá e torne-se membro e deixa uma forcinha aqui para eu comprar um resfriador para GoPro, para não pagar mico, como eu paguei dessa vez no meio da Anitta, a câmera parou de... Mas tu viu, né, que eu liguei e ela voltou direto. Foi de boa. Eu liguei, ela voltou direto, nem travou de novo. Mas faz parte do piloto, né? Com certeza. Projeto piloto. Hoje é o dia de errar, o próximo talvez tenha mais alguns erros, daqui a meia dúzia a gente vai estar voando. Com certeza. Nando, prazer. Obrigado, querido, tá? Show de bola. Agora vamos dar ele no meio, eu preciso abastecer como se não houvesse amanhã, eu vou levar o Moisés para descansar também, almoçar, aquela coisa toda.
E a frase aquela que eu não te perguntei no começo, pra cima deles e... Ferro nelas! Vai, Moisés!